Para nós falarmos com Deus, eu quero ler nesta tradução que tem em mãos, em Provérbios, no capítulo 3, o verso 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. E essa tradução que eu tenho em mãos, ela diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, estamos aqui diante de Ti. E nós acabamos de cantar, Senhor, que o Teu nome seja exaltado. E nós sabemos, ó Deus querido, que nós estamos na Tua presença e que o Teu nome deve ser exaltado, e o Teu nome deve ser glorificado. E é por isso, Senhor, que estas vidas vieram aqui nesta manhã para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua misericórdia, porque nós iremos fazer agora, ó Deus, o uso da Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, ela venha de encontro às nossas necessidades, no nome de Jesus. E eu oro agora te pedindo a Tua graça e a Tua bênção sobre a Tua igreja, Deus. É a Tua igreja que está aqui reunida nesta manhã, e a igreja, ó Deus, que está em todos os lugares do mundo e que vão estar participando, ó Deus, através dessa live em outros momentos, mas que irão ser edificadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Glorificado seja o Teu nome, Jesus. Por isso, Deus, neste momento, Senhor, entra com a Tua graça e com a Tua misericórdia, e que nós possamos receber aqui o Teu recado, e que este recado, Deus, seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos esta bênção. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Que bom que você veio na casa do Senhor nesta manhã. Há alguns dias o Senhor está me incomodando para falar sobre este assunto. E aí, esses dias atrás nós estávamos conversando aqui com os pregadores, do mês, sobre os temas para ser falado, e o pastor, o presbítero Celso ainda falou assim: olha, eu vou falar nesse assunto, e será que não é a mesma coisa? E eu falei assim: olha, os textos que vão ser os mesmos, mas já está preparada a palavra e vai ser nesse assunto. Portanto, parece que é uma continuidade da mensagem aqui. Como se você estivesse numa conferência e que de manhã você ouvisse algo que vai se complementando ao longo da tarde e à noite, e aquilo vai trazendo para nós um ensinamento. E esse texto de Provérbios, que vamos refletir nesta manhã, ele é essencial para a vida cristã. Honrar a Deus com os nossos bens. Esse princípio, ele vai além das questões financeiras. Esse princípio, ele vai além do nosso envolvimento com Deus. Esse princípio, ele vai além da nossa atitude de coração. É um reconhecimento de que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, e o salmista nos faz lembrar: do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Honrar ao Senhor com as nossas posses
é uma expressão de nossa confiança para com Ele. Honrar a Deus com aquilo que nós temos é uma expressão de confiança do nosso compromisso, e nós precisamos priorizar o nosso compromisso com o reino dos céus. O nosso compromisso não está neste lugar. O nosso compromisso não está nesta terra. Nós não fizemos um compromisso um dia com o Senhor quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. O nosso compromisso não foi com as coisas deste mundo, mas o nosso compromisso foi em que um dia, aquilo que nós estudamos nesta manhã, que é para que nós possamos ir para os céus. Ou do que adiantaria nós termos um compromisso se isso valesse apenas para esse momento que nós estamos vivendo aqui? Muitas vezes, os momentos que nós vivemos aqui, eles são mais de angústias, decepções, do que de alegrias e contentamento. Então, a nossa esperança, ela está no reino vindouro. E em Provérbios, aqui, capítulo 3, versículo 9 e 10, nós vamos encontrar uma promessa. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nas nossas finanças, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Ele vai nos abençoar abundantemente. Promessa de Deus. Então, para nós captarmos melhor esta ideia, vamos usar aqui uma analogia simples. O agricultor e sua colheita. Conta-nos uma história de que um agricultor americano, ele era um grande produtor de milho. A sua produção de milho era invejável, e ele sempre ganhava ali, tinha uma espécie de competitividade, né, de produção, entre eles, e ele sempre ganhava esta competição, porque o milho dele era questão fantástica, espetacular. No entanto, ele pegava desta semente que ele produzia e ele distribuía para os vizinhos mais próximos. E alguém indignado perguntou para ele: olha, mas por que você distribui as suas melhores sementes para as pessoas que estão à sua volta? Isso não vai atrapalhar a sua competitividade? E aí ele deu um sorriso e disse: muito pelo contrário, isso vai me ajudar na minha produtividade. Porque para quem conhece plantação de milho, em um determinado ponto, quando o milho está todo pendoado, e aí vem o vento e bate naquele pendão, e ele espalha aquele pólen para fazer dar a produção em toda a colheita. E dizia ele: se o meu vizinho plantar um milho de má qualidade, ele vai prejudicar a minha colheita, ele vai prejudicar a minha produção. Um bom agricultor, ele sabe que para colher bons frutos, ele precisa plantar as melhores sementes. Ele não precisa apenas cuidar do seu campo, mas ele precisa plantar as melhores sementes. E da mesma forma, nós também precisamos entregar ao Senhor as nossas primícias. É porque assim Ele vai garantir que nós tenhamos uma colheita abundante. Porque a colheita quem vai garantir é o Senhor. Mas nós precisamos de fazer uma boa plantação. E eu quero aqui conversar com vocês a respeito de algumas características desse texto. A primeira delas é que o significado de honrar a Deus.
palavra honra aqui no hebraico, ela traz o sentido de dar peso ou importância a algo. Honrar a Deus, portanto, é trazê-lo ou dar a Ele a devida importância segundo aquilo que Ele é. Porque Deus é bom, e nós cantamos isso aqui, e nós exaltamos o Senhor, e nós glorificamos a Ele, e nós nos empolgamos com isso, porque Deus tem feito, e nós precisamos reconhecer este senhorio sobre todas as áreas da nossa vida. Não é apenas em algum momento, ou em um ponto, ou em uma situação, mas em todas as nossas coisas, incluindo os nossos bens. Em muitas partes do mundo prega-se a teologia da prosperidade, prometendo abundância de bens àqueles que são fiéis na contribuição para a obra do Senhor. E o texto de Provérbios aqui no capítulo 3, versículo 9 e 10, versos 9 e 10, ele parece que foi feito sob medida para esse assunto, para esta situação, para esta teologia. E o Provérbios, ele tem vários outros textos semelhantes a isso, e ele garante recompensas materiais aos sábios. Provérbios 8, 21, 13, 18 e também no 24, 4. Também ele garante aos retos. Capítulo 13, versículo 21, 22 e o 25, e no 15, 6 e também no 22, verso 4. E talvez mais naturalmente aos diligentes, no capítulo 10 e versículo 4, e assim por diante. Para os adeptos dessa teologia, tais textos eles servem de confirmação e rejeitam, porém, ou tendem a olhar, aqueles que rejeitam a teologia da prosperidade, eles olham para o livro de Provérbios com uma certa desconfiança, porque parece que está falando só sobre coisas materialistas e menos espiritual. No entanto, nós precisamos buscar uma visão mais completa do livro. Provérbios tem muito mais a nos dizer sobre o assunto, sobre esse assunto de riqueza, sobre esse assunto de dinheiro. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Provérbios 28 e versículo 11. Muitas vezes nós olhamos tudo o que está acontecendo ao nosso redor, mas nós deixamos de aprender com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Esse texto ele vem nos informar que nós precisamos aprender com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O rico, talvez aqui no livro de Provérbios, ele não seja bem visto por causa da prosperidade ou por causa da sua bênção, porque muitas vezes nós olhamos para os ricos e eles parece que adquiriram a sua riqueza de forma ilegal ou de forma que não foi bem do jeito certo, e aí nós condenamos tudo e nos sustentamos em dizer aquilo que Jesus informou, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. No entanto, Jesus explica essa situação, porque aonde estiver o seu coração, ali também é esse momento, porque você coloca o coração naquilo que você tem. Nós devemos sempre nos perguntar: eu estou dando o devido peso e importância a Deus na minha vida financeira? Será que quando eu olho para aquilo que Deus já tem me dado, será que eu estou honrando a Deus? Será que eu estou olhando para Deus e dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me feito prosperar, e é por isso, Senhor, que eu também vou honrar a Ti, Senhor, com aquilo que eu tenho, não somente com as minhas ofertas, mas com os meus dízimos, mas também com um coração que reconhece que o Senhor é Deus. Porque antes de nós honrarmos a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos,
nós precisamos reconhecer de que tudo que nós temos vem dele. E se temos alguma coisa agora, é porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Isso se aplica no modo como nós administramos aquilo que nós temos, como nós fazemos os nossos investimentos, e até mesmo na forma como nós ajudamos os necessitados. E às vezes o Mas está precisando de ajuda, porque quer ajudar alguém, e às vezes nós temos com que ajudar, mas nós nos recolhemos, nos encrasulamos a nós mesmos, e nós esquecemos de estender a mão, abençoando alguém por aquilo que Deus já nos abençoou, por aquilo que Deus já nos fez. Jesus, em Mateus no capítulo 6 e verso 33, ele lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós vemos a mesma promessa. Quando nós priorizamos a Deus, Ele se encarrega em suprir as nossas necessidades. A segunda parte, ou a segunda característica que nós vemos aqui, são as primícias. A melhor parte para Deus. A palavra primícia aqui, ela significa primeiro e melhor da colheita. A cultura judaica, as primícias eram as primeiras porções. Aquilo que ele escolhia, o agricultor, ele colhia, o primeiro fruto que ele colhia era oferecido ao Senhor. E isso era oferecido como uma forma de gratidão por aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Uma forma de dependência, porque ele sabia que aquilo não foi por causa do seu esforço, mas foi porque Deus enviou a chuva, foi porque Deus abençoou a terra para que ela produzisse, foi porque Deus fez com que aquela semente germinasse, foi porque Deus, Ele fez prosperar, foi porque Deus, Ele fez com que uma semente, ela produzisse uma centena de sementes. Foi porque Deus abençoou a vida. Sabe por que Deus abençoou a vida? Porque Deus é a vida, porque Deus é o princípio de todas as coisas. Então, de início, é preciso reconhecer, assim como essa linguagem hebraica, nem sempre nós fazemos distinções claras, porque a linguagem hebraica ela tem algumas características diferentes das nossas. Por exemplo, a palavra shalom, por exemplo, ela é traduzida em algumas versões como prosperidade e paz. Em certos contextos, como no verso 2 aqui do capítulo 3, ela simplesmente é paz. E agora no verso 17, de fato ele inclui aqui as duas ideias. O verso 17 ele diz: olha, é bem-estar geral, total, que pode ser tanto no sentido material, como no sentido espiritual, no sentido psicológico. Algo extraordinário para nós. Então imagine que você tenha uma árvore frutífera, e você está cuidando desta árvore, e você está aguando e regando esta árvore todos os dias, e esta árvore agora cresceu, e ela, depois de muito tempo, agora ela começa a produzir, e você tem um cuidado especial por esses frutos que estão sendo cuidados, ou por esses frutos que estão aparecendo. E após todos estes anos, estes primeiros frutos são preciosos, mas Deus, Ele nos pede que ofereçamos o melhor, não é o que sobra. Se sobrar, eu faço. Assim também é com as nossas finanças. Oferecer as primícias é dar ao Senhor a primeira parte. Oferecer as primícias aqui não é dar do que restou,
Depois das nossas despesas, olha, se sobrar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é isso que Deus está falando através do texto bíblico. Em Gênesis no capítulo 4, versículo 3 e 4, nós conhecemos a história do princípio da oferta. E todos nós muitas vezes questionamos Deus por quê? Porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Por que Deus não aceitou? E o texto bíblico, ele nos dá um motivo. E ele diz: Caim trouxe do fruto da terra a sua oferta, mas Abel trouxe as primícias de seu rebanho. Para agradar a Deus, você deve dar a primícia do que tens. Como é que nós temos agradado a Deus? Deus não está interessado em sobras. Deus não está interessado em se der eu faço. Deus não está interessado, olha, se não houver outra coisa para eu fazer mais importante, eu vou no culto. Deus não está interessado nisso. O Senhor é o dono de todas as coisas. E quando eu estava ontem falando com Deus a respeito desta mensagem, sabe o que Deus falou comigo? Eu não aceito nada a menos do que a primícia. Não aceito. E aí ele me explicou. Quando foi trazer salvação para a humanidade, eu dei o meu filho único, a primícia. E porque agora eu recebo apenas sobras. A sobra do tempo, a sobra da finança, a sobra dos meus bens. Em Marcos no capítulo 12, versículo 44, Jesus ensinando os seus discípulos, ele fala do perigo de dar as sobras a Deus. No contexto moderno, honrar a Deus com as primícias pode não significar reservar uma parte significativa do seu salário para que você possa gastar ou possa investir, não gastar, investir naquilo que Deus tem para você. Reservar uma parte do nosso salário para contribuir com a obra de Deus. E talvez nesse momento assim moderno, nesse contexto moderno, nós pensamos em muitas coisas. Nós temos uma agenda lotada e nós começamos a ticar esta agenda, nós começamos a colocar os nossos gastos lá e de repente quando nós olhamos, a conta já entrou no vermelho e nós não sabemos para onde foi todas as coisas. Você recebeu o salário ou a sua renda porque Deus permitiu que você recebesse. Por isso, honre a Ele com o dízimo e com a oferta. Honre a Ele com as primícias daquilo que você recebeu. Ah, mas pastor, essas coisas eram do passado. Pastor, estão ensinando agora um ensinamento diferente. Estão ensinando um ensinamento que quer te levar para o inferno. Mas eu venho aqui nesta manhã para te ensinar um caminho que leve a Deus, um caminho que leve para os céus. E nós estudamos aqui nesta manhã que nós precisamos estar aguardando esse momento precioso. Não dá tempo de eu ir do outro lado da rodovia. Não dá tempo. Eu preciso estar atento. Como nós estamos demonstrando que confiamos em Deus para suprir as nossas necessidades, se nós não estamos dando o melhor para Ele?
Em Malaquias, no capítulo 3 e versículo 10, Deus nos desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Então a promessa aqui é semelhante ao dar a Deus o que é dele. E é Ele quem vai nos abençoar, é Ele quem vai fazer fartura, quem vai trazer fartura para as nossas vidas. Às vezes nós queremos ser melhor administrador do que Deus. Por isso nós dizemos: Senhor, eu estudei para isso. Eu sei como administrar as minhas finanças. E esse princípio que o Senhor está colocando aí está errado. Preste atenção naquilo que Deus tem trazido para você nesta manhã. O que Deus quer é que você, por obediência, vá morar nos céus. A terceira característica aqui é a promessa de abundância, a fartura, a provisão divina. Lembre-se da provisão divina. O texto nos diz: encher-se-ão fartamente os teus celeiros e transbordarão de moço os teus lagares. A promessa de Deus aqui é maravilhosa. Aqui a palavra fartamente, ela traz a ideia de completamente satisfeito. Ela traz a ideia aqui de saciado até transbordar. Aqui nós podemos usar a ilustração do copo, de um copo transbordando. Preste atenção. Quando nós confiamos em Deus, nós honramos com os nossos bens. Ele não só supre nas nossas necessidades, naquilo que é suficiente, mas Ele dá mais do que nós podemos imaginar. Em Efésios, no capítulo 3, e versículo 20, Paulo lhe diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, por quê? Porque ele completa o texto dizendo: de acordo com o poder de Deus que opera em nós. O poder é de Deus, mas Ele vai operar. Nós precisamos ter fé que Ele é o dono de todas as coisas e Ele que vai suprir as nossas necessidades de acordo com a sua vontade. Um grande pregador, e que tem muitos livros escritos, e que nós já alguma vez já lemos eles, ele tem uma frase dizendo: Deus nunca é devedor de ninguém. O que você dá a Ele, com um coração puro, Ele devolve de maneira abundante. Ele está se referindo a esta palavra, a esse Provérbios 3, versículo 9, verso 9 e 10. Charles Spurgeon. Então, Deus nunca vai ficar devendo a ninguém. Se você tem experimentado a escassez ou as preocupações financeiras, este é o momento de rever a sua atitude em relação ao que você possui. Não se trata aqui de barganhar com Deus, e é bom deixar claro isso. Se for para barganhar, nem faça. Porque muitas pessoas, usando inclusive a teoria da prosperidade, diz que se você der 10, Ele vai te dar 20. Isso é mentira. Não faça barganha com Deus. Nós não estamos no patamar de barganhar com Deus. Deus é Deus, é Senhor de todas as coisas, e nós somos criaturas dele. Não podemos, assim como Jeremias diz, nós não podemos dizer, o vaso não pode dizer para o oleiro: olha, eu quero ser feito desta forma. Deus está num patamar acima. Então, nós não podemos barganhar, mas nós devemos confiar que Ele é provedor fiel. A promessa não é que nós tenhamos uma vida sem dificuldades. Não é esta a promessa. Mas sim, uma vida que as nossas necessidades serão supridas conforme a sua vontade. E ainda,
serão supridas abundantemente. E a quarta característica desse texto nos fala sobre o perigo de confiar nas nossas riquezas. Embora o foco do texto aqui seja a bênção pela generosidade, a Bíblia também nos adverte que nós não podemos confiar nas nossas riquezas. Provérbios 11, 28 diz que quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como uma folhagem. Então nós devemos ter cuidado para não colocar a nossa confiança nos nossos bens materiais. Eles são temporários. E aí eu me lembrei, Vagão, daquela conversa nossa lá no curso. Às vezes nós estamos em um patamar legal, confortável, e de repente nós estamos em uma situação difícil. Será que nós não podemos entender que Deus quer nos ensinar alguma coisa com isso? Em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, diz: dai e se-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Então esse versículo conecta-se com a promessa de que nós, ao darmos a Deus e aos outros, nós seremos abençoados em retorno. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 10, o texto nos diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia com fartura também ceifará. Isso reforça aqui o princípio da generosidade com alegria. Nós devemos sempre usar esse princípio, porque afinal de contas nós somos um canal que Deus vai usar para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Aqui nós vemos que nós não podemos ser egoístas. Se nós queremos ver as maravilhas de Deus, nós não podemos ser egoístas. Para nós, às vezes nós queremos as coisas somente para nós. Às vezes nós queremos que Deus ele abençoe somente as nossas vidas. E quantas vezes nós fazemos orações egoístas desta forma? Porque nós fomos escolhidos. Israel caiu nesta tentação. Em Atos 2, nós vemos que o Senhor, Ele derramando as bênçãos sem medida e acrescentando o número dos salvos, com o nosso tesouro, ele não está neste mundo. E quando nós estendemos as mãos, e quando nós dispomos daquilo que nós temos, Deus vai abençoar as nossas vidas e ainda vai acrescentar o número dos salvos. Irmãos, nós tivemos uma reunião de pastores essa semana. E uma coisa trágica e triste é de vermos que a campanha AME, ela caiu 21,4%. Parece que nós não estamos mais nos importando com as pessoas que não foram alcançadas ainda. Para concluir, irmãos, honrar ao Senhor com os nossos bens e as primícias da nossa renda é um princípio que vai além do simples ato de dar. É uma declaração de confiança e dependência em Deus. E nós precisamos praticar isso de forma correta, com o coração correto. Ele promete nos abençoar, enchendo os nossos celeiros e fazendo transbordar os nossos lagares. A pergunta que nós devemos
estar nos fazendo neste momento? Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar naquilo que nós temos. Quando nós damos ao Senhor o melhor, Ele vai nos abençoar de forma muito maior. E às vezes as nossas bênçãos, ela vai muito além do ato material. Porque às vezes nós ficamos muito centrados no ato material. E lembre-se que o reino de Deus é espiritual. Então experimente dar em abundância. Nós precisamos experimentar esta verdade na nossa vida. Pense sobre como nós podemos honrar a Deus com aquilo que nós temos, não somente com as palavras. Pense que nós podemos honrar a Deus não somente com a nossa presença no culto. Pense que nós também podemos honrar a Deus com os nossos bens. Pense que nós podemos entregar as nossas preocupações ao Senhor. E talvez nós temos algumas preocupações financeiras. E não é difícil de nós termos preocupações financeiras neste momento que nós estamos vivendo. Mas pense que nós podemos confiar na provisão divina. Deus quer fazer algo maior através da nossa vida. E talvez, através dos nossos bens, nós podemos alcançar alguém que está precisando de salvação. Pense nisso.